Se você acessou o Bittrex recentemente, provavelmente você viu algumas notificações de atualizações e algumas mudanças até na questão de layout, pode ter aparecido um pouco diferente para você. Isso tanto na versão de desktop quanto na versão mobile. Então o Bittrex acabou de lançar a versão super nova, algumas atualizações estão correndo aos poucos. Então esse vídeo é para me mostrar minhas primeiras impressões dentro da ferramenta, talvez a sua experiência pode ser um pouco diferente da minha, mas a ideia é que a gente trocar um pouco de conhecimento e poder agregar para todos. Então vamos lá. Eu vou começar aqui pelo Copilot, eu acho que teve algumas alterações que são bem interessantes, então começo pelo ponto que antes você simplesmente poderia fazer uma pergunta, ainda você continua com essa opção, mas agora eles criaram alguns prompts pré-executados, então você consegue extrair algumas informações como se fossem especialistas da área. Então vou colocar um exemplo, eu posso falar de negócios, eu vou ter um analista de negócios, vou ter um advogado aqui, um exemplo, né? Eu vou ter um RH, enfim, então cada campo desse aqui ele vai falar exatamente de alguns especialistas de cada área, então ele vai utilizar esse prompt pré-configurado para poder te entregar as respostas como se fosse um especialista, tá? Então eu acho bem interessante. É interessante também citar que ele está em inglês, só que a gente pode simplesmente, eu vou colocar marketing aqui, que estou dentro um pouco mais da minha área, então vamos fazer o seguinte, ó. Ele está em inglês, mas eu posso solicitar para ele responder em inglês. Responda, aliás, em português, E aí qualquer pergunta que eu posso realizar agora, ela vai ser feita em português. Então, como é uma inteligência artificial, eu posso solicitar as informações de acordo com o especialista que eu estou falando. Então, eu acho que facilitou demais, né? Antes você poderia criar vários prompts aqui, várias janelas de bate-papo, então selecionada, pré-selecionada, de acordo com o seu interesse, o diálogo que está acontecendo. Então agora eu consigo já ter vários especialistas, vamos colocar dessa maneira, dentro da sua inteligência artificial, então facilita muito essa comunicação e o conteúdo que vai chegar para você, essas respostas, eu acho que vai ser bem interessante. Deixa eu até mudar minha câmera aqui, eu acho que vai ser melhor, ok? Um segundo ponto que eu acho que aqui dentro do Copilot ficou muito legal eu consigo trazer novos participantes dentro de uma chamada, tá? Dentro de um prompt aqui que eu estou utilizando, ou seja, dentro dessa janela de conversa. Então eu vou colocar um exemplo. Aqui em cima eu coloco o mais, e eu vou colocar aqui minha estagiária, né? Então se você já segue, já sabe que é a bolinha estagiária. Então eu tenho duas pessoas, então 2 operadores da minha equipe, no caso eu e mais uma pessoa, utilizando a mesma janela, no caso do Copilot, para poder extrair informações. Eu acho que é muito legal, se você for trabalhar com planejamento, se você precisa buscar alguma informação, interpretação de conteúdo e tudo mais, você consegue executar isso de uma maneira muito interessante, sem precisar ficar compartilhando numa janela externa, então você vai ter tudo isso dentro do mesmo local. E eu acho que isso aqui ficou muito bom. E aí, explorando um pouco mais a respeito dos tipos de suporte que eu poderia assim dizer, eu vou ter aqui, né? Vamos lá. Eu tenho negócios, produtos, marketing, TI. Então assim, dá para brincar bastante, dá para extrair muita informação. Eu tenho certeza que é muito útil no nosso dia a dia e aqui dentro da agência a gente vai utilizar também. Seguindo aqui dentro do Contact Center ainda, eu vou nos canais. Então agora você pode criar canais, no caso para sua equipe, por departamentos. Então acho que é uma maneira muito interessante da gente poder organizar informações. Eu já criei um canal como teste e eu vou mostrar como é que ficou aqui. Joguei, né, até algumas informações meio que aleatórias. Então como é que funciona? Eu crio um canal para poder divulgar as informações e cada divulgação, cada publicação que eu realizar, eu consigo criar alguns comandos, aliás, chats separados de acordo com aquele tema. Se você já utiliza o Telegram, tu vai ver uma certa similaridade com isso daqui, né? Com esse recurso, o que é bem interessante. Então mostra que a distribuição de informações é uma preocupação muito latente aqui dentro da ferramenta do Bittrex. Eu vou mostrar agora até um pouco como é que a gente consegue criar um canal. É bem simples, eu venho aqui, coloco mais, coloco o nome do canal, colocar teste vídeo, descrição, privacidade, quem que vai, né, público, privado, os inscritos, eu posso criar um canal. Feito isso, eu já tenho o meu canal. Agora basta eu adicionar o grupo de pessoas que irão participar desse canal. Acho que é muito legal. Então, se a empresa tem vários departamentos, então separar essas informações que seja de um modo mais organizado, diferente de um grupo onde ele vai estar aberto para as pessoas incluir as informações, eu acho que vai ser bem interessante. Então, aqui nesse exemplo já deu para ver como os canais eles vão atuar e eu acho que isso é muito legal para controlar, como eu disse, o fluxo de informações. E ainda tem outro recurso que eles já colocaram também disponível que novos colaboradores eles conseguem receber diretamente as informações dos seus canais. Então se você, vou dar um exemplo, né? Se entra, pelo que eu entendi, se entra um colaborador que vai ser destinado a um grupo comercial, você consegue adicionar ele num canal e ele receber essas notificações, essas mensagens automaticamente. Então um exemplo, né? Se a gente for fazer um onboarding, facilita muito essa distribuição dessa informação. Enfim, eu acho que é muito legal. Até derrubei aqui, mas vamos lá. E aqui eu acho que uma grande
mudança que teve, um recurso novo que teve, são os fluxos, né? Então, como é que funcionam os fluxos? Eu fiz alguns testes dentro da ferramenta. Pelo que eu entendi, basicamente, você consegue criar um processo para uma tarefa que tem uma demanda repetitiva e fazer uma distribuição praticamente de maneira automática. Então, de acordo com as pessoas que você incluir dentro desse fluxo de tarefa, né? Então, como é que funciona? Um exemplo, né? Eu posso criar um novo fluxo. Com esse novo fluxo, eu coloco nome teste, a descrição, ok? Quem que vai participar? Eu vou colocar somente eu aqui e vou colocar o tempo de conclusão planejado. Então, se é uma tarefa que eu já sei como é que ela funciona, já tem um prazo, ela é frequente, eu vou colocar aqui um prazo aí de 4 dias, né? E vou para o próximo. E aqui eu vou colocar fila de usuários. Então, como é que funciona? Se eu tiver 4 pessoas que vão executar essa tarefa, eu vou anexar todos eles aqui. Então, vou dar um exemplo. Eu vou colocar eu de novo, eu vou colocar a Cris aqui, eu vou colocar a estagiária. Feito isso, vai atribuir manualmente ou em filas de usuários. Eu vou deixar fila de usuários, tá? E aqui, responsável pode alterar o prazo, ali ativar alertas, ok, vou seguir. Posso adicionar um projeto aqui também, né, que é bem interessante. E aqui eu posso colocar os administradores e vou criar o fluxo. Agora eu vou atualizar. Então, aqui eu já tenho o meu fluxo, não tenho nenhuma tarefa, então como que funciona agora? O fluxo, como ele já é feito com uma tarefa pré-executada, então ela é uma repetição, eu vou utilizar para uma situação de repetição, então eu vou criar uma tarefa. Aqui ela vai estar zerada porque eu acabei deletando os modelos, mas eu crio um modelo, então eu vou colocar modelo de tarefa, modelo de descrição. Aqui no caso eu só faria uma alteração de informações. E aqui em responsável, ele já tem atribuição automática. E o prazo, definição automática. Porque a gente já preencheu anteriormente esses dados. Então vou dar um exemplo. No nosso caso aqui a gente tem a criação de um conteúdo de blog. Eu já sei qual que é a média dos caracteres que eu vou utilizar. Os critérios para esse conteúdo de blog. Eu vou colocar qual que é o título, qual que é o foco. Então vou passar um briefing aqui das informações que eu preciso para essa pessoa desenvolver. E depois eu vou adicionar a tarefa. Então se eu tenho, digamos, uma tarefa dessa daqui 3 vezes ao dia, eu simplesmente vou lá, crio tarefa, edito o que eu preciso editar e vou adicionar a tarefa. E o que vai acontecer? A própria ferramenta vai colocar as pessoas responsáveis por essa tarefa. Então pode ver que eu já tenho a tarefa que eu acabei de criar. Então ele já coloca a pessoa que é responsável, que no caso eu entrei como o primeiro da fila, e eu consigo acompanhar. E aqui eu vou ter a eficiência dessa tarefa, ou seja, desse grupo de tarefas. Eu fiz alguns testes também, porque eu fiquei na dúvida se, quando eu adicionasse uma tarefa, como é que seria distribuído. Então, seria de acordo com a demanda que uma pessoa tem. Digamos assim, eu tenho uma pessoa que tem muito mais tarefas do que outra, né? Como é que ele vai distribuir? Ele vai reconhecer isso e encaminhar para outra, ou ele vai fazer isso de uma maneira uniforme? Eu já vi que, pelo menos nesse primeiro momento, ele distribuiu de maneira uniforme. Ele não considerou se algum tinha mais tarefas do que o outro. E eu acho que isso, pelo menos até o momento, para mim, ele seria um problema. Seria legal se a gente conseguisse distribuir de acordo com a demanda que a pessoa tem. Se a ferramenta vai fazer essa análise prévia para poder distribuir. Não estou dizendo que não tem esse recurso. Eu vou trabalhar um pouco mais, eu vou fuçar um pouco mais aqui e talvez isso possa ser considerado ou possa ter essa opção. Mas, de imediato, a informação que eu trago eu não consegui no primeiro momento, tá? Então isso aqui é bem legal. O recurso ele é muito legal. E aqui eu consigo verificar a eficiência, né? Então ele vai me dar um gráfico de eficiência dessa tarefa e desse grupo de pessoas que estão executando. E aqui tem uma análise de BI, aqui no momento ele está dando, obviamente, com excelência, porque eu não tenho muito conteúdo. E aqui eu fiz vários testes, eu separei alguns usuários, no caso, se eu não me engano, foram 2 mesmo, e pode ver, ele criou uma, né? Após a outra, ele foi só alterando. Então, assim, eu acho que é bem legal isso aqui, tá? Eu acho que é bem interessante se você tem um volume de tarefas recorrentes bem alto. E tarefas parecidas, né? É porque, assim, tem muitas maneiras de a gente trabalhar um projeto. Esse aqui é um recurso a mais que a gente tem e de fazer uma análise de eficiência de quem está executando. Até para você fazer um comparativo de usuários, quem que está performando melhor que o outro, você vai verificar pela eficiência, né? Se as tarefas têm os princípios que são os mesmos, então eu acho que aqui a gente vai conseguir tirar uma prova real de eficiência. Então é feito para isso, né? Ele é feito para gestor, é feito para um chefe de departamento, para um gestor que tem várias pessoas na sua mão. Aqui tinha várias, acho que no seu aí você vai conseguir verificar, tem vários modelos que você consegue testar já com modelos de tarefas já, né, com uma ideia lá, marketing, tem uma parte que é jurídica, se eu não me engano ele simula alguma coisa de contrato, e aqui eu tenho outras informações, né, tempo alocado, 4 dias, equipe do fluxo 3 pessoas, projeto, eu tenho todas as informações que estão nesse canto. Enfim, achei bem interessante. E aqui tem as notificações, aí fica um painel parecido para filtros, né? Enfim, seguimos aqui. E o Bittrex Sign também teve uma atualização
bem interessante, onde a gente consegue colocar várias pessoas para assinar documentos. Obviamente eu não vou colocar por conta de restrição de dados, mas aqui teve uma mudança e foi bem interessante. Então, principalmente a gente encontrou uma dificuldade quando a gente foi cadastrar e fazer esse trabalho, era por conta das testemunhas. Então a gente tinha dificuldade para incluir testemunhas. Então, pelo que eu percebi, a gente vai trabalhar algumas atualizações, em breve vou trazer isso para o canal, mas você consegue colocar mais de um usuário para assinar o contrato. Então acho que isso foi muito legal. Então é um problema que a gente tinha, eu coloco como um problema. Então algumas empresas acabaram não aderindo por conta disso e agora a gente tem essa opção. E aí aí tem algumas informações adicionais, funciona em dispositivos móveis, assinatura eletrônica em massa, permissões de acesso personalizável. Então eu acho que isso aqui é bem legal também, vai trazer muito benefício para a gente. A frente de BI também foi algo que entrou dentro dessa atualização do Bitrix. Então a gente tem novos painéis, tarefas, processos inteligentes, fluxo de trabalho, catálogo de produto. Então se você gosta de dados, utiliza ele dentro da ferramenta, você vai conseguir explorar ainda mais outros recursos dentro da ferramenta para fazer a sua análise. Internamente aqui a gente está trabalhando dentro desse processo, então eu não pretendo não mostrar porque, como eu disse, a gente está em desenvolvimento e se você já utiliza, com certeza é um recurso a mais que você tem dentro do Bitrix para poder melhorar no dia a dia, sempre os dados, né? Para quem trabalha com vendas, processos, os dados são extremamente importantes, então quanto mais melhor. Ok? Outra atualização bem interessante que teve, na verdade é uma novidade, não é uma atualização. Ele é o check-in de trabalho. Então se você clicar aqui no seu ponto e colocar check-in no trabalho, ele vai abrir um espaço com QR Code onde você pode realizar um check-in e mostrar, né, que você está iniciando as atividades, anexar uma foto, colocar onde você está realizando esse check-in. Então ele integra o dispositivo móvel junto com a ferramenta de trabalho. O intuito do Bitrix, pelo que eu vi, pela apresentação que eles fizeram, além de melhorar o controle do ponto, melhorar os dados ali, é integrar o pessoal, integrar a equipe, fazer com que isso, o time, ele se envolva mais. Então trocando fotos, trocando mensagens, isso pode ser feito por departamento. Quando você realiza um check-in, você pode compartilhar com uma pessoa, para um grupo, para um departamento, para toda a empresa. Então eu acho que é um recurso bem interessante aí para o pessoal que trabalha remoto. No caso, nós trabalhamos totalmente remoto. Então com certeza a gente vai utilizar dentro do nosso dia a dia. E em breve eu vou passar um feedback também. Vamos fazer uma demonstração com o meu aparelho no uso do dia a dia, mas você já pode experimentar aí também, então acho que isso é bem legal aí. Então quanto mais recursos de engajamento também é melhor, isso precisa ser levado em consideração e o Bitrix acabou mostrando mais uma vez que está preocupado com isso, né? Então, e outro recurso que o Bitrix atualizou aqui dentro do CRM são as atividades universais. Então, mais fácil planejar o seu dia, colaboração sem esforço, fluxo de trabalho simplificado. Então, como é que funciona? Estou aqui no meu card exemplo. O que eu posso fazer? Eu tenho minha atividade que eu vou agendar. Então, eu coloco aqui, né? Posso escolher uma cor. Aqui eu coloco as ações, adicionar ao calendário. Então, escolho uma data. Posso jogar aqui para frente. Aqui eu posso adicionar também, convidar outros usuários. Como sempre, a minha estagiária vai entrar. Aqui eu coloco também um link. Vou adicionar. Aqui eu posso colocar, anexar um arquivo, selecionar localização, adicionar até o cliente. Então posso anexar aqui uma outra informação do cliente e tal. E tudo que eu colocar aqui, ele vai replicar. Se eu tiver o calendário, ele vai estar lá no calendário. Ele vai destacar pela cor que eu coloquei também. E isso é bem legal. Então a gente não precisa mais sair daqui, talvez para agendar lá, colocar uma outra informação. Reuniu dentro do local e ajudou demais a inclusão dessas informações. Então tá aqui, né? As informações dentro do mesmo local. Então também teve atualização no painel de chamadas do Bitrix 24. Então ele deu uma atualizada. O Bitrix Sync. E agora ele, né, colocou aqui compartilhamento de tela aprimorada, mais de 100 participantes, novos efeitos sonoros, conheça todas as informações relacionadas às chamadas, permanecem em um único chat. Então, eu fiz um teste brevemente aqui na empresa, com outra conta, e realmente a qualidade levou bastante aqui. Se você utiliza outra plataforma para fazer internamente, eu acredito que já... acho que já não precisava antes utilizar outra plataforma, mas agora o que era bom ficou ainda melhor. Então, no geral, eu acho que teve muita novidade dentro da ferramenta. Eu procurei passar rapidamente alguns pontos para não deixar o vídeo muito maçante. Em breve eu pretendo fazer um vídeo fazendo uma análise de cada módulo dessas alterações que a gente teve e também passar minha experiência com o uso contínuo no dia a dia. E eu espero que esse vídeo também tenha ajudado. Se ajudou, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu comentário abaixo, fala o que você achou e até a próxima. Obrigado, até lá.